para pensarmos quando a fé é posta em xeque, quando a fé é posta à prova. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Oramos gratos, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar-se. O livro de Josué é um livro que projeta uma imagem de muita vitória, de um povo aguerrido, de um povo unido, de um povo que aprende com os erros, de um povo que avança, e avança para conquistar a terra que Deus prometera a Abraão que lhe daria. E o povo, em meio a tantos percalços, vai avançando, vai prosperando na conquista de Canaã. Mas chega um determinado momento em que o povo se acostuma, em que o povo se acomoda, em que o povo para de sonhar, e para de sonhar aquele que para de viver. Se você parou de sonhar, você parou de viver. Aquele povo para de sonhar com a conquista total da terra, e, portanto, se acomodam em viver no meio dos cananitas. Irmãos, ali começa uma derrocada espiritual. Toda vez que nós paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de vir à igreja, quando a nossa vida cristã é claudicante, quando a nossa vida cristã é vacilante, nós começamos uma derrocada espiritual, e foi isso que aconteceu com o povo nos dias de Josué. Então chegamos ao livro dos Juízes, passagem que lemos aqui. O cenário é resultado dessa derrocada espiritual. Encontramos um homem atemorizado, e Gideão aqui é, na verdade, um exemplo, uma figura do povo como um todo. O coração de Gideão estava, como o coração de toda a nação de Israel, estava amedrontado, desanimado, em vergonha, em afronta, em opróbrio. O inimigo tomou conta, os midianitas entravam e saqueavam tudo. Essa é a situação. Porque na nossa vida, não poucas vezes, nos veremos diante de provas. A nossa fé é provada, irmãos. Tiago fala de uma fé que é provada pelo fogo, é provada pelas tribulações. E aí onde está, quando a nossa fé é provada, a resposta da nossa fé tem que ser maior do que a prova, ou nós não seremos aprovados. Ou nós não permaneceremos, ou nós não avançaremos mais. Então, precisamos pensar muito bem sobre isso. Quando a fé é posta à prova, Gideão vai ser provado aqui pelo Senhor. E, em primeiro lugar, eu quero lhes avisar e lhes afirmar duas coisas, mas uma delas em primeiro lugar. É que existem coisas que se colocam diante de nós como potenciais provas para a nossa fé. No caso de Gideão e no nosso caso não é diferente. Por exemplo, o momento histórico vivido é uma grande prova à fé daquele que anda com Deus. O momento histórico dos dias de Gideão era o seguinte: 7 anos de severa opressão. 7 anos sendo subjugados pelos midianitas. 7 anos. Como disse, eles saqueavam a lavoura. Eles levavam tudo. Eles batiam, espancavam. Eles impediam
que o povo pudesse trabalhar e prosperar e viver daquilo que eles trabalharam para conquistar. Havia medo, portanto. O cenário era de opressão e era um cenário de medo, de insegurança. E esse cenário põe a fé de Gideão à prova e ele é reprovado, porque ele está com medo. Ele está com tanto medo que ele malha o trigo no lagar. O lagar era o lugar onde as uvas eram pisadas para fazer vinho. O trigo precisava aí ser trilhado na mó, uma pedra redonda, uma roda, imagina uma roda, e ela começa a passar, trilhar, pisar, amassar o trigo para fazer o pó, para que se façam os pães, enfim, tudo que advém desse cereal. Então, ele tinha tido uma colheita certamente muito pequena, ele estava intimidado, amedrontado por causa dos inimigos, e ele não espera que ninguém vá até o lagar, porque já há muito tempo que não se pisava uvas. Então, o cenário atual pode nos amedrontar, e nós temos que ter cuidado, irmãos. A gente fica vendo a TV, a gente vê as notícias nos sites, e essa coisa toda, e nós podemos ser levados por aquilo que para nós é aparente, é patente, aquilo que está diante dos nossos olhos. E perder de vista a realidade que diz que há um Deus assentado no trono, reinando soberano. Lembre-se que quando o povo todo, nos dias de Isaías, estava em desânimo por causa da morte do rei Uzias, um rei muito querido, e que havia liderado Judá num tempo de muita prosperidade, com a morte daquele homem, o povo morreu junto. O desânimo tomou conta. E então, Isaías vai ao templo, e a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Cuidado. Cuidado com o cenário atual, o momento histórico vivido. Mas não só isso. A nossa fé é provada também pelos poucos recursos. É o versículo 15. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou para Gideão, que Gideão disse para o Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Essa é uma outra grande prova à nossa fé, não só o momento histórico vivido, mas os recursos escassos que temos. Não é fácil, irmãos. Eu estava visitando essa semana e uma pessoa dizendo: eu estou aguardando na fila do SUS por uma consulta que é muito importante. Eu sei que se essa pessoa pudesse, pagaria por uma consulta. Ou faria um plano de saúde, não tem. O recurso é escasso. E há outras expressões de dificuldades que passamos, de recursos físicos, de recursos materiais, que são escassos na nossa vida. E, às vezes, a gente começa a se sentir diminuído, pequeno. A gente começa a se sentir sem força, sem condições de reação. Temos que cuidar disso. Porque os nossos recursos reais não estão naquilo que temos. Os recursos que nos sustentam vêm de Deus, irmãos. Nós temos que prestar atenção nisso, porque a Bíblia diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Nós temos que orar por pessoas como Fausto Silva, está na fila de um transplante de coração, que Deus tenha misericórdia dele. Mas, irmãos, toda a fortuna desse homem não é capaz de resolver o seu problema, entende? Ele precisa esperar em uma fila para ter um doador compatível, e que Deus o abençoe, como abençoe os outros que estão nessa fila também. Mas o recurso financeiro não é tudo. Deus é tudo na nossa vida.
há uma outra prova para a nossa fé, que é a insegurança pessoal. E Gideão não só diz, eu sou pequeno demais, eu não tenho forças em mim de reação. Da tribo de Manassés, a minha família é a menor de todas. Mas ele também vai pedir a Deus um sinal. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque Deus respondeu a ele. Mas, irmãos, não quer dizer que essa seja a prática do cristão. Porque o cristão, no Novo Testamento, é chamado a crer sem ver. Há certas práticas no Velho Testamento que nós não temos que incorporar à nossa prática de vida cristã. Tome cuidado com isso. Porque isso que chamamos de prova de fé, na verdade, é uma prova de incredulidade. Ponha diante de Deus a sua questão e diga, Senhor, faça nessa questão aquilo que o Senhor achar melhor, que o Senhor sempre vai fazer o melhor. Tem sido a oração da família do pastor Alexandro. Não importa o que vai acontecer nessa cirurgia, resultados, enfim, o que Deus fizer é bem feito, o que Deus fizer é o melhor. Não é que nós somos, irmãos, rochas inabaláveis de segurança, não. É que a nossa vida está sobre uma rocha inabalável, a rocha dos séculos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos mantém. Então a nossa fé é provada, irmãos, com muita constância. Agora, a segunda e última coisa, nesses 2 minutos que eu tenho, é dizer para você como é que a gente consegue vencer essa prova ou essas provas da nossa fé. Primeiro, a confiança na presença de Deus. Que se você achar que você está sozinho, você desmorona e eu também. Mas se você tiver convicção de que Deus está com você, você vai adiante. Porque Deus vem a esse homem no verso 12, e a primeira coisa que ele diz é, o Senhor é contigo, entendeu? E só isso já é razão suficiente para todos os problemas acabarem. Deus é comigo, Deus está comigo, Deus é presente comigo. Nós vencemos aqueles que provam a nossa fé, dizendo, você pode falar o que quiser, Deus está comigo. Conta-se a história de Martinho Lutero, eu não sei se é fato, mas como ilustração serve muito. Diz que ele estava dormindo e ouviu um barulho no quarto. Madrugada, e aquele barulho incomodando, alguma coisa estranha, um rosnado, e ele disse assim, quem está aí? Tudo escuro. Então a pessoa respondeu, é o diabo. Ele disse, eu achei que era alguém importante, deixa eu dormir. Spurgeon dizia que o diabo é um leão sem dentes. É um leão, mas é sem dentes. Sabe por quê? E quando ele olha para mim e para você, ele vê que maior é o que está em nós. Segundo, nós vencemos essas provas, não só com a confiança na presença de Deus, mas também na direção de Deus. Que no verso 14, Deus diz para Gideão, vai nessa tua força. Porque Deus não quer ou não requer mais do que nós temos. O que nós temos, irmãos, amealhado ao longo dos anos, mensagens que ouvimos, versículos que grifamos, experiências com Deus que nós tivemos, são suficientes para a gente continuar caminhando e seguindo nos caminhos e a direção que Deus está nos conduzindo. Pelo amor de Deus. Essas coisas têm que nos valer. A experiência precisa nos acompanhar. Senão nós seremos meninos todo o tempo, desesperados. Nós temos que recordar as vitórias passadas para superar os limites presentes e futuros.
Então, decorar versículos é uma grande coisa, é uma vacina. E é nessa hora que você começa a... Quando eu visito pessoas no hospital, geralmente eu cito o Salmo 121 todo decorado. A última pessoa que eu citei foi o Rony, naquela parte, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda, Rony. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Rony. Eu trago essa pessoalidade para a palavra de Deus na vida de quem eu estou visitando. O Senhor é a tua entrada e a tua saída. Ele vai guardar desde agora e para sempre. Sabe o que é que a pessoa diz? Não tem como não dizer. É o que você disse agora. Amém. É a confiança na direção de Deus. E, por último, a confiança nas promessas de Deus. Porque no verso 14, Deus promete vitória. Ele diz, vai nessa força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Eu não falei isso para você, rapaz. Sou eu quem estou falando. E como é bom, irmãos, ir adiante, motivado pelas promessas de Deus para a nossa vida. Deus está comigo. Eu não vou temer, eu vou continuar. Deus prometeu, eu vou continuar, não vou parar. O Senhor Deus é maravilhoso e nele eu vou confiar, porque Ele tem direção certa para a minha vida. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Agora você ouve e guarda e vai vivendo dela, ou você só ouve e vai para casa e vai ser tudo do mesmo jeito. Mas nós não queremos que seja tudo do mesmo jeito. Nós queremos mais do Senhor. E mais de Deus teremos, se mais de Deus buscarmos. Amém? Você pode orar comigo agora? Tem alguém aqui que está precisando de oração? Deus falou com você? Levante sua mão. Várias mãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Visita meus irmãos como visitaste a mim. Visita aqueles que acompanham pela internet, como tens visitado a nós. E que, meu Deus, o Senhor vá diante de nós, e nós vamos nessa força que vem do Senhor na nossa vida. Sem questionar, sem fazer teste, sem fazer prova, apenas crendo que o Senhor é tão poderoso que transforma até telhados em portas, como fez com o paralítico. E o Senhor pode abrir portas que a gente nem imagina. Então nós confiamos no Senhor, na direção do Senhor, na presença do Senhor e nas promessas do Senhor. Essa é a resposta que temos, em nome de Jesus. Amém.